Hoje nós recebemos o colunista de política de nossa cidade, Verdelírio Barbosa. Verdelírio com a gente. Verde, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ronaldo. Estamos aí, começando um novo horário, né? O verão foi embora, sem terminar, porque ontem foi muito mais quente do que todos os dias de verão. Verdade. E hoje também. Mas fazer o quê? Tem gente que gosta daquele horário, tem gente que não gosta, estão tocando a vida. Para quem caminha, para quem faz aquela caminhadinha no parque... Para mim, o horário velho era bom, era bem melhor. Ontem o dia fica mais longo, eu fui né? caminhar ontem, era 7h30, estava quente e já estava noite, é complicado. Tá, fazer o quê? Já pode foi ser só na gente que começar. Agora, eu acho que esse horário poderia ser prorrogado um pouco mais, porque queira ou não queira, nós tivemos uma economia. Hoje, se você economizar qualquer centavo é importante. Acho que a gente poderia aguentar isso até lá para o final de março, o horário de verão. Mas quem sabe os homens lá em cima, né? Ou pelo menos a gente pensa que eles sabem, né? Esse é o detalhe, Esse né? é o problema. Eles deveriam saber. Pois é, Eles sempre e a sabem. verdade, Ronaldo, antes de começar o programa, eu estava pensando assim, quando eles querem, eles colocam gente que pensa e que sabe fazer. Você vê, por exemplo, o governo do Temer, você vê uma série de críticas, mas você não vê críticas na equipe técnica, que é o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, o presidente do Banco do Brasil. E esses não têm crítica. Então, se você quisesse montar uma equipe de gente competente e de gente séria, você pode montar. Mas é que, infelizmente, o Temer, a exemplo dos outros governantes, também está cercado com um monte de laranja podre ali, por exemplo, e não consegue montar um time com boa eficiência e que tenha um bom conceito, né? Você cita, Verdelírio, esse aspecto que me parece ser importante, né? Muito importante dentro da máquina pública, a escolha de pessoas que possam fazer a diferença. No caso, por exemplo, do governo do presidente Michel Temer, nós temos ali o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que talvez seja um nome não apenas extremamente respeitado, mas praticamente uma unanimidade. E detalhe, né? Um nome que já havia sido pedido para o governo da ex-presidente Dilma. Exatamente. Ele já poderia estar lá e talvez ela não tivesse sido. Exatamente. E ela não quis, né? Porque o Lula insistiu muito para que ele fosse. Se chegasse ali naquela altura do campeonato a presença do Henrique Meirelles, facilitaria também o lado político, porque ele tem um vínculo muito grande com o PSDB, foi eleito deputado federal pelo PSDB, e, no entanto, a Dilma não soube tirar o proveito. E hoje você vê o cara tá aí, tá mostrando que é competente, e acho que você não tem dúvida nenhuma. Eu acho que ele, no governo da Dilma, poderia, inclusive, ter salvo o mandato da Dilma. Feito a diferença na economia, se ela fosse ouvir os conselhos, né? Porque ela também é teimosa, né? Mas se ela ouve o conselho dele, porque você sabe que ele leva a coisa com retidão. E foi um dos aspectos, inclusive, que ele exigiu para que ele pudesse assumir o Ministério da Fazenda, ter autonomia dentro da política econômica. Porque se você não trabalha na parte técnica, onde você mexe com finanças, você mexe com dinheiro, com arrecadação e que tem influência também na nossa inflação, se você não tiver autonomia, você não consegue fazer um governo. Você não pode chegar lá só para tomar conta. Você tem que chegar lá e apresentar a tua política, apresentar o teu conhecimento, e é o que ele tem feito. Porque a gente critica muito o governo do Temer, mas a verdade é que no que se refere à parte econômica, à parte financeira, à parte administrativa, a coisa mudou com esse trio aí formado pelo Banco Central, o Banco do Brasil e com o ministro da Fazenda. Bom, por outro lado, só para a gente ter exatamente esse paralelo, né, esse contraponto em relação à formação de uma equipe técnica, qualificada, séria, a gente olha, por exemplo, para o governo do Paraná, e a gente abriu o jornal hoje, Verdelírio, falando sobre as denúncias que envolvem o braço direito do governador, o deputado e hoje secretário da Casa Civil, Valdir Rossoni, que teve aí todo o nome dele envolvido no desvio de 17 milhões de reais de escolas públicas, da rede pública. São aspectos que mostram o quanto muitas vezes os governos são displicentes na escolha de pessoas. Agora você vê como é que é. Porque essa denúncia, em verdade, essa denúncia já surgiu lá no passado. Aí o Rossoni saiu de Curitiba, foi para ser deputado federal. O Beto deu uma de tonto e trouxe ele de volta. Quer dizer, quando é assim, quanto mais longe da gente, melhor. Resultado, trouxe o Rossoni,
que é o cargo mais importante do governo, tanto no governo federal como aqui, é a Casa Civil. Quer dizer, então não adianta, porque o que machucar o Rossoni vai ter influência do governo. É que nós temos um governo também, Ronaldo, que decididamente falta pulso e um pouco de coragem. Você vê, a partir de hoje, a Cida Borghetti assume o governo do estado do Paraná. Nós sabemos, e já aconteceu isso no passado, que os professores estão se movimentando, os servidores estão se movimentando na busca de reajuste. Ao invés do governador ficar aqui, tratar do problema, ele prefere ir para o exterior e deixa o problema por conta da vice-governadora. Então, essas coisas não podem acontecer. Fica parecendo fuga, não fica? Não fica parecendo, não. É fuga mesmo. Quer dizer, o cara está se escondendo embaixo da saia da governadora, que já aconteceu isso no passado e está fazendo mais uma vez. E na questão do Rossoni, olha, desde quando eu me entendo por gente, quando o Rossoni era ainda deputado estadual, já tinham denúncias contra o Rossoni. Então, se você tem... É a verdade que a denúncia em si, ela não pode dizer que o cidadão é culpado. Mas é necessário que se investigue, que se apure, porque a gente sempre ouviu dizer, onde tem fumaça, há fogo. Então, não custa apurar, mas o Beto não ficou, se envolveu, o Rossoni faz o que quer, ele tirou o Rossoni porque estava mal, o Rossoni pensou que ia chegar em Brasília e ia tomar conta lá, nada. Você encontrava o Rossoni lá, você não sabia se estava ali um deputado federal ou se estava o cara que serve o cafezinho, não conseguiu destaque nenhum. Aí o que ele quis? Para preservar o mandato, para ter um foro privilegiado, resolveu voltar para o Paraná, assumiu a Casa Civil do governo do estado do Paraná e está dando todo isso que procura. E vai ter mais coisa ainda, pode acreditar. Essa questão envolvendo a viagem, inclusive, do governador, num momento tão delicado, né? Porque envolve os professores que, no caso, a educação no Paraná tem sofrido bastante no governo Beto Richa, não é nesse mandato, nesses últimos 6 anos a educação do Paraná tem sofrido muito com o governo do Beto Richa. A viagem do governador e deixando a vice-governadora no comando do estado, a Cida, acaba servindo também meio que para fritar a vice-governadora, né? Numa situação em que ela não pode fazer muita coisa. Bom, aliás, ele está fritando muita gente, né? Ele está fritando a Cida, está tentando... De repente, você sabe o que acontece? A Cida não é boba. Ela pode fazer do limão uma limonada. Mas o que você vê esse governo, ele é uma frigideira, né? Ele está fritando o Osmar Dias, está nesse negócio de lançar o Osmar Dias como pretenso candidato ao governo do estado, sabendo que o Osmar não é do esquema dele, é do PDT, um partido que é totalmente contra o PSDB. Por quê? Começa a lançar agora, começa a queimar o Osmar. A mesma coisa ele acaba fazendo, ele tenta fazer com a Cida, não é a primeira vez que ele tenta fazer isso. Mas eu acho que a Cida vai acabar superando essa fase. Agora, o que preocupa a gente, Ronaldo, é que a gente está falando de educação. Mas o nosso governo, o governo do Paraná, é um desastre na saúde. Ele não paga o que deve. Nós tivemos aí até recentemente hospitais, médicos, farmácias que não recebiam. Pô, saúde é um negócio muito importante, tem que levar mais a sério. Ele não levava. Você pega, por exemplo, o seguinte, hoje o principal fazedor de obra nas estradas do Paraná é a Viapar. Quer dizer, e aqui eu estou falando da Viapar, acho que nem é patrocinador da gente aqui e tal, mas a verdade é essa, nós vamos fazer a duplicação. Aí ele vem na Viapar, eu preciso fazer, você me faça de Maringá Nova Esperança, depois faz de Maringá, de Nova Esperança de Paranavaí. Quer dizer, ele quer fazer as coisas com o trabalho e com o dinheiro dos outros, o governo mesmo em si. Eu não vi 1 metro de asfalto do governo. Outro dia eles fizeram uma festa, que é uma vergonha que eles fizeram, para fazer 5 quilômetros em Corbélia. O cara movimentou toda a estrutura do governo do estado para ir lá assinar uma ordem de serviço para fazer 5 quilômetros de asfalto em Corbélia. Isso é uma vergonha para o governo. Então, tem que cuidar melhor. A nossa educação está um caso sério. Aliás, o governador precisa sentar, conversar com os reitores das universidades federais, das universidades estaduais. A nossa Universidade de Maringá é uma vergonha. Você passa em frente à Unicesumar, a Eficaz, nas faculdades privadas, na Unifama, você vê, tem sempre uma obra e só está trabalhando. A nossa UEM, a Universidade Estadual de Maringá, que é uma das mais respeitadas do Paraná, do Brasil,
é uma favelona, não se faz obras nenhuma. E aí eu vejo o reitor e falo, não, porque nós temos que reduzir despesa. Ele quer reduzir despesa, mas fica igual ao governo do Estado, criando cargos de comissões. Quer dizer, eu acho que se a gente não tiver uma intervenção firme dos governantes junto às universidades estaduais e federais e uma presença séria do governo, decididamente o nosso ensino, que já não é de boa qualidade, vai ficar pior. Aí o professor não tem condição de dar aula, o aluno está desmotivado, e até porque, Ronaldo, vamos falar a verdade, essa questão de universidades gratuitas precisa ser revista. Você passa em frente à Universidade Estadual de Maringá agora, você não sabe se aquilo ali é uma universidade ou se é uma exposição de carros importados. A maioria dos alunos que vão ali vão com caminhoneta, com carro importado, BMW, Mercedes-Benz, e estuda de graça, quer dizer, vai estudar de graça? Vamos fazer uma triagem, vamos ver, ó, o negócio é o seguinte, o filho do Ronaldo pode pagar, o do Verde não pode pagar, eu não vou pagar, né? Agora, quer dizer, todo mundo entra nessa dança, quer dizer, isso tem um custo, gente. Como é que você vai manter uma universidade de graça com aquele monte de gente lá e um pessoal treinado para fazer barulho, treinado para fazer greve, politizado, inteligente? Você pega, por exemplo, a questão do refeitório da UEM, do restaurante. Ô meu, como é que o cara pode reclamar para pagar uma refeição R$ 2,50? Os caras reclamam. Quer dizer, então, não pode continuar assim. Alguma coisa tem que ser feita. Cabe aos reitores, aos diretores, aquele monte de departamento que tem lá, que eu nem sei para que serve aquele monte de departamento. Aí o reitor fala, não, mas é o departamento que manda fazer, o departamento, não, mas nós estamos fazendo isso aqui de apoio ao reitor. E fica essa bagunça nada. A verdade é o seguinte, o nosso ensino superior, interessante você ver o seguinte, que até no ensino médio a coisa vai bem. Chega nessa hora, quando deveria preparar as pessoas, acertar bem a formação daquele que vai concluir o curso, entra uma bagunça dessa. Que, assim, decididamente, fica difícil, gente. Verdelírio, valeu pela conversa mais uma vez, uma boa semana para você. Obrigado, bom carnaval para vocês, sei que vocês são foliões, né? Aliás, é um carnaval que para tudo, né? Porque a partir de quarta-feira, adeus, Câmara não para, a Câmara amanhã trabalha o Senado para poder aprovar o novo ministro da Justiça, que é um outro caso muito sério, a maneira que eles fazem, que o cidadão está tentando um cargo, mas não deixou o osso, está só licenciado do Ministério. E eu, particularmente, acho que não é o nome melhor para ser um ministro do Supremo Tribunal, mas vai passar, o pessoal quer, judiaram tanto do Fachin, que é uma sumidade, um homem sério, dedicado, competente, ficou 12 horas respondendo àquela sabatina, e agora vem aí o seu Alexandre de Moraes, que tem mais cara para delegado mesmo do que para ministro, e em 5, 6 horas eles acabam aprovando tudo a toque de caixa, para já tentar homologar a sua indicação ainda antes do carnaval. É difícil, gente. Sinceridade, tem hora que a gente se decepciona com esse pessoal.